E aí galera, e aí criativos, como é que vocês estão? Mais uma DR onde eu vou continuar mostrando os plugins que eu acho mais animal no HitFilm. São muitos, já teve muitas DRs aí, então tem nos cards aí pra você entrar se você quiser ver as outras DRs. E nessa DR especificamente eu vou falar sobre o simulador de partículas, um simulador de partículas do HitFilm. Tem algumas coisas diferentes dos simuladores que a gente tá acostumado aí e você vai gostar muito de ver. Então antes de continuar, meu amigo, eu vou pedir pra você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscrever nesse exato momento. Tô separando esse tempo para você fazer isso e depois que você se inscrever, você ativa as notificações, beleza? Aí você fez essas duas coisas, você não vai deixar, é lógico, de dar um likeão no vídeo aí para fortalecer. Então já deixa esse like aí para nós e depois que você fez tudo isso, a hora que acabar o vídeo, você vai lá no Instagram e me segue lá no Instagram pra gente ter um contato mais próximo, pra você ver os stories, tem o direct pra gente conversar, as fotos, comentários e tudo mais. Lá a gente mantém um contato mais íntimo. E uma coisa que eu preciso falar antes de ir pra tela é que esse simulador de partículas é um plugin que você não precisa jogar ele dentro de uma camada como normalmente acontece com os plugins. No After Effects, no HitFilm também. Em outros softwares, por exemplo, você pega um plugin e joga ele para dentro da camada para poder usar, certo? Esse emissor de partículas do HitFilm, ele não funciona desse jeito. Você simplesmente pega ele lá da abinha de efeitos e joga na timeline. Ele já é a própria camada dele, ele por si só já é ele, entendeu? Então é isso aí, agora sim vamos dar prosseguimento, solta a vinhetinha da DR e partiu! Primeiro que eu não vou entrar em muitos detalhes sobre a emissão aqui das partículas, tem várias coisas para você mexer, uma infinidade de coisas para você alterar aí, mas o que eu quero falar é o que eu achei legal e diferente dos outros emissores de partículas que eu já mexi, por exemplo, os nativos do After Effects. Primeiro, esse emitter, que é onde você controla todas as questões das partículas, a vida delas, a aparência delas, enfim, uma infinidade de coisas, você pode adicionar vários dele, quantos você quiser. Então você pode ter vários emitters emitindo partículas diferentes, com características diferentes, tempo de vida útil diferente, enfim, dá pra fazer muita combinação, muita coisa legal e chegar num resultado sensacional. E além disso, uma das coisas que eu achei mais interessante é que depois ali você tem os deflectors e os forces. Ou seja, aí a gente chegou numa parte que é a parte que de fato eu achei muito interessante, porque esse emissor de partículas, ele parece bastante com emissores de partículas de softwares 3D, por exemplo, o do Cinema 4D, que são emissores de partículas onde você coloca forças e obstáculos para influenciar na movimentação das partículas. Então essa é uma das partes que eu achei mais interessante nesse emissor de partículas do HitFilm. Prosseguindo. Adicionando um deflector aqui, lembrando que pode adicionar quantos quiser. Nele eu posso escolher o shape, que pode ser um cubo ou uma layer, e ali tem algumas opções de transformação desse cubo, né, desse deflector. E o que ele vai fazer? No caso aqui, como as partículas estão sendo emitidas dentro dele, ele vai manter as partículas dentro do cubo. Ou seja, as partículas não conseguem atravessar as paredes desse cubo. Então elas nascem e vão se espalhando, e quando elas encontram a parede do cubo, elas voltam. Então elas ficam todas concentradas ali dentro do cubo. Ali em General tem uma opção Kill Particles. Se você selecionar isso daí, quando a partícula bater na parede do cubo, ela vai morrer. Então tem essa outra utilização para esse deflector. Agora vamos colocar junto aqui no Forces uma força, né, obviamente. E aqui também dá para colocar quantas forças quiser. Ali em Shape dá para eu escolher se essa força vai atuar de modo global em todas as partículas ou se, igual ao meu deflector, ela vai atuar dentro de um cubo somente. E ali no Type eu tenho a configuração de que força vai ser essa. Se o Force estiver em modo global, normal. Se você deixar em Direction, ele vai direcionar as partículas para onde você quiser. Se colocar em atração, elas vão se atrair entre si. Detraction, elas vão se repelir. E em turbulência, obviamente, elas vão ficar todas turbulentas. E obviamente, se eu trabalhar no Shape como um cubo, essas partículas elas vão sofrer essa força somente aonde a área do cubo estiver pegando. Então, um exemplo da força ali em formato de cubo, no tipo atração, onde eu colocar o cubo ali, as partículas que passarem por perto vão ser atraídas para dentro dele. Se eu colocar Detraction, funciona do mesmo jeito, só que ao contrário, porque onde tiver o cubo, as partículas que estiverem por perto, elas vão se repelir do cubo. Enfim, a mesma coisa funciona para turbulência, onde eu colocar o cubo, as partículas que passarem por ali vão ficar todas turbulentas e por aí vai. E por último, só para exemplificar, eu tenho ali uma força com shape de cubo direcionando as partículas para baixo. Então eu desloco um pouquinho esse cubo para a esquerda e as partículas que passarem por ele vão ser direcionadas para baixo. E ainda vou colocar mais um deflector, só que eu vou tirar ele da onde as partículas
partículas estão sendo emitidas. Vou colocar um pouco mais para a direita e assim as partículas, quando saírem do ponto de emissão delas e chegarem no deflector, elas não vão conseguir atravessar ele, elas vão ser repelidas pelas paredes externas dele, e do outro lado, na esquerda ali, tem a força direcionando para baixo. Então um deflector funciona como se fosse uma barreira, como se fosse um obstáculo, e uma força funciona como uma força, obviamente. Você pode escolher qual força você quer ali. Aí você consegue imaginar as possibilidades que você tem com esse emissor de partículas. Colocar quantas barreiras você quiser e quantas forças você quiser. Interessante, né, meus amigos? Eu espero que você tenha achado tão interessante quanto eu achei, não só esse, como todos os outros plugins que eu tô mostrando pra vocês, porque eu achei todos eles muito sensacionais, muito mão na roda, muita coisa pró mesmo. O HitFilm ganhou meu coração, na verdade. Então eu espero ter acrescentado alguma coisa pra você com esse vídeo, espero que você esteja gostando do conteúdo do canal, me deixa sugestões aí e tudo mais, tem muito vídeo aí. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Se você chegou até aqui e ainda não deu like, dá o like agora pra fortalecer nós, ajuda pra caramba, você sabe disso. Então é isso aí, aquele grande abraço pra você, você fica com Deus, cheio de mosquito aqui, e me vê no próximo vídeo.